Boa noite! Então chegamos no quarto chakra e eu queria convidar vocês para serem comigo o pulso dessa música. Então vamos lá, começando assim, ó. Em algum dado momento da música, inclusive, eu vou deixar com vocês. É possível que eu deixe com vocês esse pulso. Aí cada um vai sentindo aí. Então vou marcar aqui, ó. Vocês vão fazendo aí. E daqui eu começo. O leão e o pavão acendeu. Eu vejo em mim um ar de festa que faz delirar. Mesmo sozinho eu sou orquestra, nascente, rio e mar. Eu vejo em mim uma floresta, canção de bicho perpetuar. Aceito palavra indigesta, corpo semente a salivar. Eu sinto o ritmo dentro e fora, é dentro e fora, cruzo a ponte e vou voar. Minhas verdades, tudo à mostra, é tudo à mostra, presente desejar. Eu sinto o ritmo que aflora, sou instrumento a solfejar, laraia. Perdão ao tom que aqui não mora, corpo vertente a esvaziar. Eu sou a música que brota de mim, ela brota, se derrama sem pensar. Canto, esqueço qualquer rota, sigo sem rota, acredito em confiar. Eu sou a música que toca, suave ou surda, sem dançar, laraia. Agradeci a cada nota, corpo semente. Corpo semente, achei meu par. Muito obrigada, gente. Vamos lá, quarto chakra. Olá a todos, todos, todas. Vamos começar o nosso quarto chakra. Eu sou Helena e eu estou aqui com a Sabrina e com a Carol, que já vou passar a palavra para elas se apresentarem também. E tudo certo aí, Thay? Então vamos começar agora fazendo uma meditação bem curta, só para a gente chegar nessa energia do nosso coração. Vamos fechar o olho rapidinho. Quem puder colocar os pés no chão. Vamos fazer 3 respirações profundas. Soltando o ar até o final. E agora eu quero que a gente imagine uma luz rosa sobre as nossas cabeças. E ela vai descer pelo meio dos nossos olhos, descendo pela garganta, passando pelo peito, descendo lá pelo terceiro chakra, que vocês já conhecem agora, pelo segundo, pelo primeiro. E vamos enraizar toda essa energia lá no centro da Terra. Então imagina que a gente corta o cimento, o piso onde vocês estão,
e vamos descendo cada vez mais em direção ao centro da Terra. Chegando lá, eu manifesto a presença de 4 anjos que vão acompanhar a gente hoje. Do lado direito, Gabriel. Atrás a gente vai imaginar a energia de Miguel. E a gente vai receber do lado esquerdo Uriel. E à nossa frente, Rafael. Convido vocês a colocar uma intenção que vocês queiram agora para essa nosso encontro. E eu vou colocar leveza, harmonia e diversão, para que a gente possa se divertir hoje também. E agora a gente vai imaginar, a gente vai focar nossa energia no nosso peito. E sente agora o nosso peito sendo preenchido por essa luz rosa. Se vocês sentirem calor ou frio, faz parte, não se assustem. E deixe esse rosa aumentando cada vez mais, até tomar o espaço inteiro da sala que vocês estão. Eu convido também todos os seres que vibram nessa frequência do raio rosa para que eles acompanhem a gente nessa semana. Que tudo que tenha que ser liberado seja liberado, tudo que tenha que ser curado seja curado, e que tudo que possa ser manifestado seja manifestado também. Agradeço. Podem abrir os olhos agora. Minhas queridas, bem-vindas. Eu vejo só um pedacinho de vocês. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente começar a apresentação, para as outras 2 facilitadoras dessa semana também se apresentarem. Um segundo. E aqui estamos. Vocês me escutam bem? Me veem bem? Pode fazer um okzinho assim na tela. Show. Obrigada. Então, aqui estamos com o nosso 4º chakra, numa energia aí de paz e amor, na estética também. Aqui somos nós 3, né? Eu coloquei o nosso Instagram também, caso vocês queiram manter contato depois ou durante a jornada. A gente vai adicionar esse arquivo todo também no Drive, aliás, no grupo de vocês, para que vocês possam consultar depois. Eu sou Helena, eu me coloquei primeiro só porque eu estou falando primeiro, tá, gente? Aqui não tem ordem de importância, nós 3 estamos assumindo 3 funções muito importantes na nossa semana. E acho que o que eu queria falar sobre mim não sei, eu fiquei pensando como me apresentar, né? Eu acho que uma coisa legal é que eu sou artista, eu sou cineasta também, eu fiz uma lista aí de filmes, filmes que eu gosto, que estão relacionados ao 4º chakra para passar para vocês no final, e eu também sou terapeuta, eu entrei nesse mundo de uma maneira bem brusca e muito bonita, assim, foi uma explosão, e eu acabei que para entender coisas que eu estava vivendo, eu me formei tanto que eu virei terapeuta. E hoje é uma coisa que eu faço com muito carinho, assim, com muito amor. E no ano de 2021, eu conheci o nosso grupo dos sonhos e eu tenho me aprofundado bastante desde então. E esse aqui é o nosso TCC para vocês do grupo das aprendizes, para que a gente possa passar tudo que a gente recebeu para vocês também, para o máximo de pessoas que estejam abertas a
todo esse conhecimento. Então, vou passar a palavra para a Sabrina, para ela se apresentar também. Oi, pessoal. Acho que eu não apareço aí na tela, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver se eu colocar assim, ó. Acho que aparece. Eu sou Sabrina. Quem está aqui na jornada já tem me visto, talvez, em algumas rodas. Me viu também na atividade que nós fizemos ontem. Ai, obrigada. Responderam que sim. Obrigada, Ana Patrícia. Eu, mais ou menos assim, como a Helena, né? Eu fui cuidar de mim e vai acontecendo um movimento muito interessante que tem muito a ver com esse quarto chakra, assim, que as pessoas começam a se conectar com a gente, né? E vêm também procurando entender os caminhos e as possibilidades de também encontrar a si mesmas, né? E eu, então, acaba que tenho ajudado algumas pessoas a caminharem, assim, numa direção. E dizem que a gente só consegue ajudar as pessoas até onde a gente vai. E aí, nesse ponto, eu penso nessa responsabilidade, né, de cuidar de mim e, naturalmente, das pessoas que têm caminhado comigo. Eu sou consteladora familiar sistêmica, tenho feito esse trabalho. Tudo é muito recente para mim, a interpretação de sonhos também, a utilização do tarô como um caminho terapêutico também. E é isso, estou muito alegre de estar aqui. É isso mesmo, Helena, nós estamos no TCC. Eu tenho que colocar a Carol de co-host, ela falou aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Eu acho que ela não vai conseguir falar se eu não fizer isso. Eu vou ativar seu som logo, Carol. Boa. Oi, gente. Boa Pode noite. seguir. E a Simone chegou. Boa noite, meu nome é Carol, quer dizer, Carolina, né? Mas Carol. A gente se conheceu um pouquinho lá no segundo chakra, para quem estava na jornada já no segundo chakra. Voltando aqui no quarto. A delícia o quarto, né? O segundo é muita emoção, assim, o quarto é só uma aceitação, assim, ai, meu Deus, me tome, é uma delícia o quarto chakra, né? Então, tem que falar de mim, né? Eu sou mãe de dois pequenos. Na vida trouxa, eu sou médica de família e comunidade, na verdade. E nesses tempos, assim, eu estou achando esse caminho de autoconhecimento e tal, já desde o início da pandemia, né? E aí estou introduzindo no trabalho algumas coisas, o reiki, algumas coisas que a gente consegue. E aí também estou nesse caminho aí de aprendiz dos sonhos e também o baralho cigano, que tem me ajudado bastante. Isso, né? Acho que a gente pode passar para o quarto chakra, que é o ponto importante. E sobre esse quarto chakra, primeira coisa interessante que eu queria trazer aqui para vocês na escola da Aura, há uma abordagem desse chakra como tendo duas cores. Então, é muito comum a abordagem do quarto chakra tendo a cor verde, mas na escola da Aura, entende-se esse chakra como tendo uma cor embaixo e uma cor em cima. Então, entende-se que embaixo o chakra é verde, ele é mais verde, e para cima ele fica rosa. Por quê? Porque ele exatamente faz essa transição dos chakras ditos inferiores para os chakras ditos superiores. E aí, não entendendo inferior como menos importante que superior. Só uma situação de transição entre um e o outro. Ele fica localizado aqui nessa área cardíaca, né? E é engraçado que, assim, é aqui no peito que a gente sente muita coisa, né? O peito aperta quando a gente fica nervosa, o peito explode quando a gente fica muito feliz. Na medicina tradicional chinesa, a emoção ligada ao coração é a euforia, a alegria, né?
É onde a gente sente essas emoções de conexão, assim, maiores. O elemento relacionado a esse chakra é o ar, é outro chakra de energia feminina, assim como o segundo era um chakra de energia feminina, o quarto chakra também. E é interessante a gente pensar que nos sonhos, as mesmas características que a gente falou também no segundo, a gente pode relacionar ao quarto. Então, por exemplo, já tiveram sonhos em que... E aí são muitos sonhos que já apareceram. Tem um sonho famoso aqui no nosso grupo, esse chakra é mangueirense, exatamente. Inclusive, tem uma música linda, agora a Lu puxou meu lado carioca, eu vou ter que falar. Tem um samba lindo da Mangueira, que fala da mangueira de flor verde com a manga rosa. E a manga, se vocês forem ver, a manga, quando está ficando madura, ela é verde e rosa. A casca, ela é meio verde e meio rosa. Sim, lembra? Aí, voltando. Então, nos sonhos, a gente pode ver, por exemplo, eu sonhei que eu pegava uma agulha e enfiava no peito da minha mãe. Eu sonhei que um escorpião vinha e me furava bem no meio do peito. Em geral, são sonhos que estão trazendo a abertura desse chakra. A princípio, a gente pode achar que enfiar uma agulha no peito exatamente, parece um coração a manga. Você enfiar uma agulha no peito da sua mãe seria uma coisa ruim. Mas, na verdade, a agulha, a essência da agulha não é machucar ninguém, é abrir um caminho. E quando a gente está pensando em interpretações, a gente pensa na essência das coisas. Então, uma agulha que coloca no centro do coração é uma agulha que está abrindo esse chakra. E abrir esse chakra é muito positivo a princípio. Porque, em geral, é um chakra que a gente tem muitos bloqueios, muitos traumas, que a gente vai ver mais para frente. O peão, no meio desse chakra, traz uma coisa de um veneno para dentro desse chakra. Então, o que será que está envenenando a minha energia do coração, a energia do meu quarto chakra? Outra coisa que é interessante, quando você está na água e a água vem até o nível do quarto chakra. Então, estamos falando de emoções nos assuntos relacionados a esse chakra, que são quais? Os que a gente vai ver ao longo dessa hora que teremos juntas e juntos. Muitas vezes, as cores, quando aparecem nos sonhos, elas também podem remeter, mas lembra que nada é muito fixo, né? Não é pão, pão, queijo, queijo nos sonhos. Então, por exemplo, o verde, quando aparece, ele pode estar falando desse quarto chakra. O verde também pode estar relacionado à natureza, à mudança, que a natureza tem essa lição para a gente, né? A natureza traz essa lição de que nada é estático, da eterna mudança. Então, quando a gente sonha com algo muito verde, pode estar relacionando com o quarto chakra. Então, já teve sonhos que a pessoa falava assim, eu chegava numa casa e a casa era toda verde. Então, a gente entende que a gente está falando de um assunto que relaciona-se a esse quarto chakra. Já vou falar, Ana. E esse assunto pode estar relacionado, por exemplo, com a família, que é um tema desse quarto chakra. Mas também pode estar relacionado a outras coisas. Então, por exemplo, já teve um sonho em que a descrição era assim, a pessoa chegava dirigindo um carro e ela chegava numa floresta muito verde, e a floresta era no centro de tudo, era uma floresta redonda no centro de Adão, assim. E aí ela chegava e a floresta estava pegando fogo. E aí tinha uma bombeira na entrada da floresta e perguntava assim, você trouxe a água? Aí a pessoa respondia, deixei em casa, mas o balde está aqui, vou lá pegar. Era um sonho que estava falando exatamente de um movimento de grande transmutação e transformação nesse quarto chakra, verde, bem no centro de um tablado grande, e pegando fogo, fogo que a gente viu no terceiro chakra, né? Tem a ver com transmutação, é um elemento que traz essa coisa da mudança. E a agulha no coração da mãe, está abrindo o chakra da mãe, mas lembra que a gente tenta entender que tudo no sonho é a gente.
Então, em certo nível, pode ser em relação à mãe, mas pode ser em relação à energia que a gente tem dentro da gente, que a gente recebeu da nossa mãe, a nossa mãe interna, de alguma forma, né? Que tem uma grande relação com a mãe física, mas também a nossa mãe interna. Então, esse chakra também traz essa simbologia da transição, né? Da ponte, da passagem. Então, já teve vez de sonhar com uma ponte dourada. A ponte dourada fala exatamente de uma transição para uma energia de mais alta vibração. Dourado é a cor de mais alta vibração que a gente pensa. Então, essa pode estar relacionado com esse movimento de transição dos chakras inferiores para os chakras superiores. Agora, o elemento aqui, o elemento ar, não é tão óbvio assim como era lá no segundo chakra. Porque o ar, quando a gente sonha, nem sempre está relacionado com o quarto chakra. Muitas vezes tem a ver com o pensamento, tem a ver com o mental. Então, essa relação não é tão direta. Mas as outras coisas valem a situação da gente pensar e entender. E o mantra do chakra, que é o mantra Yam, que aí é mais uma informação. O que mais, meninas? Tem alguma coisa aí? Tá bom? Certo. Então, esse chakra fala de amor. Não é lindo? Por isso que é um chakra delícia, porque ele fala de amor. E amor é o que a gente, enfim, é o que a gente tem de sublime. É que cada chakra, quando a gente está no chakra, é o chakra mais importante que tem. Mas o amor é sublime nessa terra. E nesse chakra, tendo duas cores, a gente está falando de dois tipos de amor. A gente está falando no verde, a gente está falando do amor humano, e no rosa, a gente está falando do amor divino. O amor humano, ele está muito relacionado com as relações que a gente passa aqui nessa terra. Então, veja bem, a gente saiu da segurança do primeiro chakra, passou por encontrar nossas emoções com outra pessoa no segundo, passou pelo nosso poder e encontro com o mundo no terceiro, e aqui no quarto, a gente passou por esse processo todo para encontrar essa capacidade. Só que a gente precisa fazer uma pequena reflexão. O amor humano e o amor divino. O amor humano, ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele é meio que condicional. A gente ama se, né? Eu amo tal pessoa até ela me contrariar, até ela fazer algo que eu não concordo, até, Nana, eu te amo se for assim, se for assado, o meu amor já não está mais tão disponível. E na maioria das nossas relações, a gente acaba trabalhando através desse amor que é mais humano, dessas relações daqui. Tanto nas relações afetivas, quanto nas relações familiares. E aí, pensa nessas relações, a gente pensa também no trabalho e nas travas que a gente precisa começar a entender que moram no nosso quarto chakra. E essas travas estão relacionadas com a nossa capacidade de se abrir para amar. Amar, inclusive, de forma incondicional, que é o que todo mundo quer. No nosso quarto chakra também mora a nossa centelha divina. Então, quando a gente pensa no divino em nós, esse divino é o que conecta tudo, né? Está aqui no centro, no nosso quarto chakra. Então, uma coisa, um movimento extremamente característico do quarto chakra e extremamente importante é o perdão. Quando a gente pensa no perdão, a gente pensa no divino em nós que perdoa. Não exatamente perdoa outra pessoa, e tem essa discussão se nós somos importantes o suficiente para perdoar um semelhante, mas talvez perdoar em nós. O auto-perdão, o perdão do que a gente sofreu, porque junto com o perdão vem a liberação do sofrimento que se passou. Então, quando a gente consegue perdoar, isso aí é a Angelina que fala muito. Perdoar não porque você é boazinha, boazinho. Perdoar porque você é inteligente. E uma vez que se consegue perdoar, você se libera daquele sofrimento e consegue viver em frente. Porque às vezes quem te fez o mal lá atrás já até esqueceu o mal que fez.
Mas enquanto se vive naquele sofrimento, se repete aquele sofrimento todos os dias. E esse perdão muitas vezes consegue brotar quando a gente consegue se conectar com a compaixão. Essa paixão que a gente consegue viver através de entender outra pessoa, através de olhar o mundo pelos olhos dessa outra pessoa. E daí vem essa capacidade de perdão. Perdão e liberação, que seria um mote assim desse chakra, que é muito legal, porque é isso. Relaxa. É o que a Helena falou no início. Ficar leve quando a gente consegue chegar lá. Então, a gente precisa falar um pouquinho desse amor como energia. Porque o amor é uma energia. O amor não pode ser preso. Ele precisa fluir. No momento que você conhece e ama e começa uma relação de amor com qualquer criatura desse mundo, se você cai na besteira de condicionar esse amor, ou tentar encaixotar esse amor, colocar numa caixinha e botar um rótulo, essas coisas de medo, de controle que a gente tem, pronto. Esse amor não flui mais. E nem que o amor não flui mais, ele deixa de bater como energia pulsante, essa pulsação que a gente... Então, acho que aí era isso que eu ia falar. Ainda vem a família, né? Pode deixar que eu falo um pouquinho agora, depois a gente passa para a família, nos instantes. Eu vou aproveitar a fala da Carol, e eu vou entrar um pouco mais sobre o amor incondicional. Por quê? Bom, numa abstração, assim, para a gente abrir mais sobre esse tema, o que será que significa o amor incondicional, né? A gente fala tanto disso, a gente fala tanto de amor, na verdade, e será que a gente realmente parou para pensar no que isso significa, né? E eu acho que o incondicional, pensando na palavra mesmo, é que independente das condições, o amor ele permanece. E o que isso quer dizer? Uma vez uma pessoa me falou que um ser humano amar incondicionalmente era contra a nossa natureza, porque é como se fosse contra a seleção natural, assim, quase contra a sobrevivência. E para mim é totalmente o contrário, porque o incondicional não quer dizer que ele seja permissivo, não quer dizer que ele não tenha limites saudáveis. Ele, pelo contrário, quer dizer que ele é livre. O amor, ele já é livre por natureza. Então, toda essa discussão, né, que a gente tem hoje em dia de amor livre, condicionando o amor a formatos de relacionamento, né? Ah, perdão, Caro. Vamos rápido. A gente está tendo tradução para o espanhol também, viu, gente? Eu esqueci de falar isso no começo, e eu, às vezes, faço a tradução em espanhol e eu sempre fico brava que ninguém fala isso, e agora eu esqueci. Eu vou falar um pouco mais devagar para a Carol traduzir. Sobre o amor incondicional não ser permissivo. Tem muita gente, hoje em dia, que fala de amor livre como se o amor tivesse condicionado a formatos de relações que a gente tem. Então, atribuindo uma característica de relacionamento poligâmico ou monogâmico e etc. E, para mim, né, o amor ele é livre por natureza. Então, quando a gente fala amor livre, é como se fosse uma redundância, né, um pleonasmo, como se a gente estivesse falando a mesma coisa duas vezes. E isso está ligado àquela característica que a Carol falou, do amor como energia, né? A gente não pode prender energia, segurar energia tem muito mais a ver com apego. E aí a gente vai para o segundo item, né? A diferença do amor, do apego e do desejo. É possível a gente amar alguém sem desejar alguém. É possível a gente amar e desejar alguém sem estar apegado por essa pessoa. São três coisas diferentes. E isso é uma coisa que a gente culturalmente também, né? Bagunça muito. A gente mistura isso bastante, assim.
E aí, uma necessidade da gente desconstruir esse amor romântico, né? Porque que toda vez que a gente fala de amor, a gente pensa num relacionamento de determinado gênero, de determinada forma, e a gente esquece que o amor, ele tá para muito além do que é humano até, né? O amor incondicional, ele está muito ligado à capacidade que nós humanos temos de, por exemplo, amar o planeta, amar os animais, amar a natureza, sabe? Então, eu sinto a necessidade de também falar que quando, muito por nossa herança cristã, né, a gente aprendeu que às vezes o amor ele está muito ligado a sacrifício. E eu sinto que quando a gente fala de um sacrifício por amor, o que a gente está sacrificando é o ego, é sacrificar uma perspectiva que a gente tem de se relacionar com os outros através de um egocentrismo, né? Colocando a gente sempre no centro, sempre as nossas necessidades, o que está faltando para a gente, o que a gente precisa. Então, eu sinto que quando a gente fala desse sacrifício, né, crístico, inclusive, esse sacrifício por amor, é sacrificar um modo antigo que a gente tinha de se relacionar, que é muito pautado pelo nosso ego, né, que também é uma característica humana muito forte, mas que a gente é capaz de transcender isso para atingir níveis mais altos, né, vibrações mais altas de amor. Então, aí a gente chega no desapego, né? Eu coloquei eu sou fiel ao amor, porque o incondicional, ele tem a ver com isso. Não é que você tem que amar um determinado ser independente do que aconteça. É você se manter fiel ao amor em si, independente do que aconteça, sabe? Então, por mais que a gente passe por todos os nossos traumas de relacionamento, todas as experiências difíceis, né, que a gente tem de conflito e etc., é se manter fiel ao amor, porque é ele que vai abrir a porta para a cura, ele que vai abrir a porta para todas as outras portas. Ele é um grande portal, né? O quarto chakra é o portal para os nossos chakras superiores, não é à toa. Então, o desapego é uma chave para a gente conseguir elevar esse sentimento, né? E, eu acho que é mais ou menos... tá, só um adendo também, para diferenciar isso, né? Tem muita gente que fala de pessoas que amam demais, por exemplo, como se isso fosse um grande problema. Tem muita gente que atribui isso até às mulheres, né? Falam, as mulheres, elas amam demais, isso é horrível, porque elas se machucam. E é muito claro para mim que a gente nunca vai ter um problema por excesso de amor. Se tem um desequilíbrio, é porque tem uma falta em outro lugar. E isso geralmente está conectado a uma falta de amor próprio. Então, quanto mais você ama o outro, maravilha, mas você tem que se amar mais também. É como se exigisse uma liberação desse auto-amor para a gente manter o equilíbrio nas relações. E não que, eu amava ele demais, isso era um problema. Se você se encaixa em uma dessas categorias, e eu falo isso porque eu já vivi isso bastante, é porque, na verdade, tá faltando em outro lugar, tá faltando amor de você para você mesmo. E realmente essa diferenciação, né, entre apego, desejo e amor, que eu acho que é uma chave muito importante para a gente conseguir manter esse equilíbrio saudável, né, nas nossas relações. Aí entra entre o equilíbrio, exatamente no equilíbrio de dar e receber. Eu vou falar do universo e eu vou passar a família para Carol, só porque eu coloquei o universo na esquerda por algum motivo, acho que é porque ficou mais bonito. Mas o que eu sinto também, né? Que tudo isso que eu falei tem muito a ver com as relações humanas, mas existe uma relação equilibrada que é o nosso amor pelo universo e vice-versa, né? É como se quanto mais você abre o seu peito, mais você consegue enxergar o quanto você recebe. E é por isso que você sente que você recebe mais também, porque você também está aberto para receber.
E essa relação que a gente tem de amor com o universo, né, como a palavra que vocês se sintam mais confortáveis, né, de usar Deus, universo, o que seja mesmo, essa coisa maior do que só nós, assim. É isso que permite que exista abundância nas nossas vidas também. Se a gente está com o peito fechado, gente, tudo trava. Teve uma época, inclusive, foi até um sonho que interpretaram meu que fez que eu percebesse isso, que porque eu tive um relacionamento que me machucou, eu senti que meu coração deu uma fechada e eu não quis mais dar. Era como se a minha capacidade de dar tivesse travado, porque eu atribuía isso a um trauma. Eu dei muito quando eu amava, então eu não quero mais fazer isso. E quando eu travei essa entrega, né, porque o dar tem a ver com essa entrega, eu travei também o fluxo de receber. Então, essas duas coisas estão muito conectadas, e é muito importante que você tenha consciência disso na sua dinâmica, né, de como tá na sua vida, né? Será que você sente que o seu dar e receber está em equilíbrio? Você acha que você dá mais do que você recebe? Você acha que você recebe mais do que você dá? Olha, eu nunca ouvi alguém que fala que recebe mais do que dá. E isso tem muito a ver, de novo, com a nossa perspectiva egocêntrica, né? Que é uma coisa natural mesmo. Não quer dizer que você seja uma pessoa ruim, não quer dizer que, tipo, nossa, eu sou mal por causa disso. É uma coisa natural humana, mas é uma coisa natural humana que a gente pode desconstruir. E a chave para isso é justamente o amor. Então, agora eu vou passar a palavra para a Carol para ela falar um pouco das relações familiares nesse equilíbrio. Sim, interessante isso que a Helena estava trazendo, né? Essa discussão eu acho tão central, né? Com piadinhas à parte do quarto chakra, porque no nosso mundo atual, essa energia do amor está tão distorcida. Quando a gente pensa assim nas músicas, né, principalmente essas músicas mais sertanejas, em que o amor é visto sempre com esse apego, com esse desespero, com essa, enfim, como se isso fosse o amor, né? E quando a gente vai pensar no nosso dia a dia, como que a gente pratica esse amor? Nessa diferença assim, eu não recebo nada. Onde é que está a sua trava de não conseguir receber? Porque a natureza, por exemplo, está dando o tempo inteiro. E a gente pode receber isso o tempo inteiro. A natureza, inclusive, dá sem olhar a quem, né? Se a árvore está lá dando sombra e fruta para quem quer que seja. Pode ser ladrão, pode ser bonzinho, pode ladrão e bonzinho ao mesmo tempo. E a árvore está lá. A gente tem esse exemplo, a gente tem essa possibilidade. Onde foram essas travas que se formaram? Muitas vezes a gente sonha com algumas idades repetidamente que levam a gente para essas situações em que começamos a formar algumas travas, alguns escudos protetores. Por quê? A criança, ela capta muito, mas ela não entende tudo o que está acontecendo. Assim, emocionalmente falando e até cognitivamente falando. Então, muitas vezes, a visão da criança não consegue entender esse contexto e faz um escudo. E esse escudo, a gente vai crescendo, e se a gente não olha para ele, vai se formar lá uma dificuldade no dar e receber. Porque a porta é uma só. Se a gente se fecha para dar, a gente se fecha para receber e vice-versa. E aí a gente tem que ter, assim, uma especial atenção quando a gente pensa na educação das crianças. Não que a gente tem que ser 100% permissivo com as crianças, claro que não. Mas as mensagens, como elas entendem. Então, caso você não siga o que eu acho que é certo, caso você não cumpra as minhas expectativas, eu retiro o meu amor. Tomar cuidado com esse castigo que a gente dá para as crianças. É muito comum parar de falar, não querer mais falar, não colocar, se colocar de fora da relação. Quando, na verdade, essa relação de criar, de co-criar junto uma criança, é se colocar por inteira nessa relação.
mas entendendo como construir os limites dentro daquele ser pluripotencial que veio aqui expressar a verdade de si. Então, não é retirando o nosso amor da relação que a gente consegue construir isso. É colocando-se nessa relação, apesar das nossas próprias travas que a gente traz da nossa criança, e as dificuldades de lidar com frustração, com choro, com essas coisas assim. Porque a gente criando essas... E aí é o entendimento meu, né? Claro que... Mas quando a gente cria as crianças, quando a gente ajuda as crianças a crescer, podendo expressar quem elas são dentro dos limites saudáveis, digamos, e elas sabem que elas podem ser quem elas são, diminui a chance de serem adultos que acham que precisam agradar o tempo inteiro para ser amado. Então, aquele adulto que está sempre querendo fazer pela outra pessoa, sempre está querendo saber, será que fulano gosta disso? Será que gosta de mim? Ai, acho que eu fiz isso errado, acho que eu magoei fulano. E isso vem muito, né? Eu entendo assim que vem muito de um reflexo de como, quando era menor, tinha que ficar agradando o tempo inteiro para receber a valorização, para receber esse carinho. Não estou dizendo que é fácil, né? Mas eu acho que é um exercício. Assim como no quarto chakra mora a família e moram as nossas heranças familiares. Isso é muito legal, porque a gente está muito acostumado a pensar nas heranças negativas familiares. Ah, eu sou assim, que meu pai era assim, meu avô era assim, minha mãe era assim, minha avó era assim. E a gente geralmente relaciona com crenças de escassez, de violência, e que sim, estão presentes, e a gente precisa olhar, e a gente consegue curar e rever muitas coisas. E é muito interessante quando a gente consegue, porque se diz que a cura de uma geração é a cura de 7 gerações, para frente e para trás. Então, o que a gente consegue curar aqui, nessa relação familiar, que não é à toa, sua mãe não é sua mãe à toa, seu pai não é seu pai à toa, seu irmão não é seu irmão à toa, e por aí vai. O que a gente consegue curar nessa vida aqui, dentro, libera 7 gerações para trás e libera 7 gerações para frente. Angelina, isso é o entendimento de várias tribos ancestrais, né? E Angelina fala muito, por que que as avós querem ter muitos netos? Para poder ver se mais gente consegue curar essa bagagem que ela tem para curar. Ou seja, se não quer deixar bagagem pesada para os filhos, filhas e netos e netas, cura o máximo que conseguir. E aí eu tive um sonho, eu acabei de contar que é meu, né? Que eu estava tentando não contar de quem eu sei, mas esse foi meu mesmo. Eu estava num anfiteatro, e nesse anfiteatro era de noite, e estavam meus 3 irmãos e o meu pai. E eu estava meio que fazendo uma apresentação nesse anfiteatro, e aí o meu pai, esse sonho foi bem literal. Meu pai virava assim para mim: por que que você só pensa no negativo? Valoriza o que você ganhou de positivo. Aí eu acordei e falei: é verdade. Então a gente está acostumado a ver as falhas. E o que que a gente trouxe de bom dessa família? E essas potencialidades, a gente consegue honrar o bom e o que a gente considera não tão bom. A gente consegue manifestar, agradecer por tudo que a gente é, por toda essa família que nos trouxe nesse mundo, e consegue passar para frente. Porque a família é a nossa teia de relações, talvez mais complicada, mas também é o primeiro pilar que a gente tem nesse mundo aqui de se firmar, né? E, inclusive, conseguir perdoar a família e andar adiante dentro das possibilidades e tal, é uma ferramenta ótima de liberar essas bagagens. Lembra que o quarto chakra é uma transição. E, em geral, a gente não faz essa ponte com bagagem pesada. A gente precisa deixar essas bagagens para trás. E nem eu falei no segundo, ou em algum momento. Dizem que é muito bom, ainda não consegui, mas estou no caminho.
que mais? E o você com você, né? Só existimos porque eles venceram, Carmen. É isso aí. Sim, e aí os desequilíbrios, né? Tem algumas coisas que... Tem dois pontos que geralmente a Angelina faz muito a sofrência, é isso aí. Que a Angelina faz muito de pontuar nesse quarto chakra, né? Esse vício no sofrimento e o papel da vítima. E aí isso é muito interessante, porque no quarto chakra, onde moram nossas dinâmicas familiares, é muito comum a criança, por exemplo, a criança sofreu uma injustiça quando era pequena. Achou que a mãe foi injusta no castigo e tal. E aí essa sensação de injustiça na criança não foi resolvida, porque a criança não conseguiu perceber que a mãe estava cansada, que estava trabalhando muito, a mãe não teve a maturidade de olhar a criança, não teve essa tranquilidade, não teve esse tempo, enfim. Aí a criança pegou aquela injustiça. E aí cresce se achando sempre injustiçada. Ah, eu sou sempre injustiçada, eu sou sempre injustiçada. E se transforma na vítima dessa injustiça. E aí acaba recuperando em todas as relações, ela veste essa lente, e aí em todas as relações a lente que usa é a lente da justiça, é a lente da justiça. E a gente acaba, entre aspas, viciada nesse sentimento de injustiça que carregamos com a gente o tempo inteiro. Então, no quarto chakra, muitas vezes moram esses desequilíbrios que começaram lá no berço da família e a gente acaba transportando para as nossas relações por mundo afora, digamos assim. E é muito interessante quando a gente começa a olhar, não que assim, que o mundo é perfeito e se todo mundo pudesse empoderar, não vai haver mais injustiça nenhuma no mundo. Longe de mim falar isso. A comunidade é toda sob condicionantes sociais de saúde, não dá, né, para dizer que é só querer que vai acontecer. Mas essa autorresponsabilidade que vem de conseguir assumir esse papel na sua própria vida, esse protagonismo dentro das possibilidades, te coloca nessa posição de escolher se eu ainda vou usar a lente de que eu sou sempre injustiçada ou se eu vou olhar a minha história de uma outra forma, de como eu me coloco, às vezes, numa posição em que isso vai se repetir comigo. Isso é muito interessante, porque hoje mesmo, uma amiga pediu para eu interpretar, junto com ela, um sonho. E no sonho, olha que legal, ela estava numa casa, e aí era uma casa, mas era uma loja. E aí ela e um homem eram vendedores, e ela estava lendo um livro, lendo um livro assim, e o homem estava ali aberto para receber as pessoas que entravam na loja. E aí ela ficava ressentida que todo mundo que entrava na loja ia falar com o homem e não com ela. E aí, ela mesma, quando a gente estava entendendo o sonho, ela, poxa, também, né? Eu saí aí no sonho ela saía da loja ofendidíssima, porque ninguém ia falar com ela, mas também ela só ficava lendo o livro, ela não se colocava aberta para falar com as pessoas. Então, de onde está também esse papel, essa ação que ela poderia fazer para tentar mudar um pouquinho o roteiro dessa história? E tem uma coisa interessante que a gente chama, na medicina, de medicina narrativa. E a medicina narrativa fala muito dessa biografia que as pessoas trazem, e como elas repetem essa biografia em diferentes relações, porque elas não mudam o seu papel. E aí ela vem exatamente para reescrever histórias. Se fosse outra pessoa lendo a sua história, se fosse essa última situação que você viveu, que está engasgada na sua garganta, se você contasse ela pela visão da outra pessoa, como ela ficaria? Se você pudesse mudar essa história, como você mudaria? Então, o quarto chakra vem muito de entender esses desequilíbrios, onde a gente se prende a sofrimentos e onde a gente coloca-se como vítima. E veja bem, aqui não é uma vítima assim, caricata, mas às vezes são detalhes, são coisas pequenas em que a gente se coloca repetidamente. Às vezes porque não tem consciência ainda dessa dinâmica, e às vezes por ganho secundário mesmo.
que a gente chama de ganho secundário, eu faço porque quando eu faço eu tenho atenção. Eu faço porque quando eu faço, fulano olha para mim. Às vezes inconscientemente também. Então, esses desequilíbrios do quarto chakra estão muito relacionados com essas dinâmicas. Só para complementar, para a gente fechar esse slide, eu coloquei sintomas físicos porque é muito interessante, né? O Tony até falou isso uma vez, da centralidade do nosso coração para o corpo, né? Até na medicina chinesa, eles falam muito mais do nosso coração do que o nosso cérebro, por exemplo. E eu observei, né, na minha experiência, de que muitas vezes eu tinha dor de estômago ou dor de garganta, e demorou muito para eu entender que o meu bloqueio estava no peito. Então, muitas vezes, quando você acha que, sei lá, tá com dor de garganta, você fala, eu tô com um bloqueio nesse chakra, tá ligado? E você esquece de ver o que vem antes, né? Então, presta atenção, assim, se é uma coisa recorrente, o que está no meio geralmente é o que está bloqueado. E quando você desbloqueia, você libera tanto de cima quanto de baixo. Então, é uma mágica do nosso corpo também, que eu acho que vale a pena trazer para vocês. E aí a gente vai passar agora para a parte do nosso mundo interno, né? Dos desbloqueios, porque a gente não veio aqui só para falar de coisa ruim. Então, qual que é a chave, né, para a gente se liberar, né? Qual que é a chave para a gente tirar essa estagnação do nosso peito? A gente trouxe muito o auto-amor e o auto-perdão, né? Que é essencial. E eu vou passar... Cara, você quer falar desses 3 primeiros que estão aqui na esquerda, que são teus? Posso falar rapidinho, né, para dar tempo ainda daquele sonho último. Então, a lei da atração, como a gente estava falando, né? Muitas vezes a gente quer... Bom, voltando para aquela coisa da historinha que a gente conta. Eu quero muito encontrar o amor. Mas para a gente encontrar o amor, a gente precisa vibrar amor, não vibrar necessidade. Se a gente quer encontrar... se a gente não quer ser traído, a gente precisa parar de se trair, de trair a nossa essência. A lei da atração, ela dita, é uma lei universal, que dita que a gente atrai aquilo que a gente está vibrando. Então, o primeiro passo para a gente conseguir encontrar o amor é amar, é se apaixonar por si mesmo, é amar a si mesmo. E assim a gente consegue vibrar e encontrar outras pessoas que estão nessa mesma frequência. Enquanto a gente vibra necessidade, carência, a gente vai atrair as mesmas coisas que a gente está trazendo. Eu acho que as bagagens e a autorresponsabilidade eu falei um pouquinho antes, não vou repetir. Beleza. Pegando essa carona também do que a Carol falou, foi uma coisa que me veio quando a gente estava no terceiro chakra, que eu achei muito importante, assim, que é o lance do alto valor também, né? Me veio uma frase muito clara que era assim: não espere que os outros te deem aquilo que você não dá para si mesmo. Então, eu percebi que estava muito frequente assim essa coisa de sentir que o trabalho não me valorizava, que os meus parceiros, parceiras não me valorizavam. E eu percebi que era uma falta em mim mesmo, né? E é só quando a gente consegue dar esse valor que a gente consegue para si, que a gente consegue receber dos outros também. E é bem rápido, viu? É uma chave que vira que não tem como você não ver, assim. Depois eu mando essa frase no grupo, pode deixar. E aí, como eu trabalho com Theta Healing, né, a gente tem um trabalho de crenças limitantes e de soltar, de se liberar dessas crenças e fazer downloads de novas crenças, que seria abrir o caminho para novas formas de ver a vida, para novas formas de ver as coisas que a gente está precisando curar. E aí eu vou convidar vocês rapidamente para a gente fazer aqui também uma coisa mais dinâmica, né, menos expositiva, para a gente receber essas 3 crenças. Uma de que amar é seguro, porque muitas vezes dos bloqueios que a gente tem com esses traumas, etc.,
a gente não quer amar e nem ser amado porque a gente acha que a gente vai sofrer de novo. Então, a gente acha que é perigoso. Então, a gente acha que não é seguro amar. Então, trazer para a gente, né, essa relação do amor com a segurança. E a segunda coisa que é muito comum também em atendimento é da relação do amor com a liberdade. Muitas pessoas têm a crença de que se você amar de fato, né, tipo, amar por inteiro, você vai perder alguma coisa. E isso geralmente tem a ver com a liberdade. A gente acha que se a gente amar, a gente vai perder a nossa liberdade. E isso está muito condicionado, de novo, a vida, né, vida vivida, o karma, as experiências que a gente tem, e a cultura, a coisas socioculturais mesmo, de porque as pessoas ainda estão muito machucadas, elas acabam expandindo essas feridas nas relações delas. A gente acha que os relacionamentos são de determinada maneira. E a gente precisa se liberar muito disso, assim, para a gente poder construir novas formas de se relacionar, tanto com os outros quanto consigo mesmo. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, vai ser bem rapidinho, não se preocupem. E eu vou abrir agora o nosso campo coletivo para essas duas novas crenças. Então, vamos respirar bem fundo, soltar de novo. Eu peço agora a permissão de cada um de vocês que está aqui, para que sejam canceladas as crenças de que amar é perigoso. É comandado que essa crença seja cancelada e substituída pela crença de que é possível amar em segurança, amar e ser amado com segurança e com equilíbrio. Para vocês que sentem que esse é um caminho importante, vocês podem falar aceito com o microfone fechado mesmo, não tem problema, para que a gente consiga abrir esse novo caminho. Grata, está feito, está feito, está feito. É manifestado também que a crença de que amar em liberdade é impossível seja cancelada para todos nós. E que ela seja substituída pela crença de que é possível e seguro amar e ser amado em liberdade. De novo, é só dizer aceito. Grata. Está feito, está feito, está feito. Podem abrir os olhos de novo. A gente vai chegando quase no fim da nossa apresentação. A gente vai passar um pouquinho, tá, gente? Mas eu vou abrir a gente vai ter um intervalo para vocês irem no banheiro e beberem água antes do reiki. Eu vou trazer... Que ótimo, sincronicidade, Daniel, não é à toa. A última coisa desse slide que eu queria trazer, que eu acho muito legal, é esse mito de Anubis, né? Tem uma figura, né, egípcia de um deus que é o deus do portal da morte, né? É o deus que guarda o portal para o mundo dos mortos. E nesse mito, eles dizem que quando você morre, você chega para esse deus e o que ele faz é pesar o seu coração. Então ele pega o seu coração de um lado e coloca uma pena de outro lado numa balança. E quem tem um coração mais leve que uma pena é quem consegue ir para os reinos superiores.
E aí eu pergunto para vocês, né, quem aqui se garante que fala, não, eu com certeza, se eu enfrentasse esse Deus agora, meu coração ia estar mais leve que uma pena. É um trabalho, né, gente? Então, eu queria trazer essa imagem para vocês, até para a gente pensar, né, nesse portal como um portal de transformação mesmo. A morte, muitas vezes em sonho, ela vem como um processo de transformação. Então, se a gente pesasse nosso coração agora em vida, se ele realmente se torna mais leve que uma pena, como vocês acham que seria a vida na Terra agora, né? Será, será que ela seria mais perto, tipo, de um paraíso, assim? Será que é possível que a gente manifeste toda essa leveza aqui e agora? Eu acredito que sim. É um trabalho, mas é um trabalho que nós podemos fazer juntos, inclusive. Assim, eu vou passar. Ai, gente, agora é uma parte extra, só porque eu acho bem divertido mesmo. Para trazer tudo isso que a gente falou, eu vou trazer um vídeo muito curtinho para vocês de um filme que é uma animação, que eu acredito que muitos já tenham assistido, mas que para mim é muito claro, assim, que é tipo muito, foi filmado, né? Foi criado pensando nisso, assim, que é a cena final de Moana. Eu gosto muito de animação, então eu vou passar para vocês essa cena final para vocês verem o poder do que é liberar o nosso quarto chakra, o que a gente consegue fazer fazendo isso. Vocês conseguem ver, né? Tá tudo certo? Vou soltar aqui para vocês e me mutear. Olhar o compartilhamento. Ixi, gente, não sabia. Como é que eu faço isso aqui? Perdão. Alguém de apoio técnico aí sabe me mostrar como eu faço agora rapidinho? Pior que eu não sei. A Gênia sabe. Pode falar, Gênia. Na hora que você for compartilhar, tira o compartilhamento agora. E aí? Quando você for compartilhar, antes de você clicar no vídeo, do canto superior, ou canto inferior esquerdo, tem um espaçozinho lá, compartilhar áudio do... Achei. Share sound. Coloquei. Só isso? Vamos tentar de novo, então, gente. Se não der certo, bola para frente. E natureza, tudo faz sentido, cara. Os nossos símbolos que estão nos sonhos estão nos filmes também. Isso é muito legal de vocês começarem a observar. Deixa eu voltar aqui para minha telinha de Canva. Show. Aí aqui a gente tem umas outras crenças, né? Essa apresentação a gente vai compartilhar com vocês, tá? Então vocês vão ter isso escrito para o futuro. Vocês podem também sempre me procurar para fazer uma sessão de Theta Healing, tá, gente? No final a gente vai compartilhar tudo isso com vocês. E na vivência que eu vou fazer na sexta-feira de manhã às 10, a gente vai fazer 2 técnicas para desbloquear isso também. E vai no pacote completo aí. Então, Carol, se você quiser falar alguma coisa aqui do Beleza Divina ou Coragem. É só mais uma... Enfim, coração e coragem começam parecidos, né? A coragem, ela é essa força que eu diria essencialmente feminina, de não ter medo de sentir e de abrir esse coração. Acho que a gente precisa muito se agradecer por estar aqui, né? Nesse mundo que a gente vive, querem convencer a gente que é a força, que é a raiva, que é a disputa, que vai levar a gente mais longe, mas a gente vê como isso não está dando certo. E essa afirmação de amar, esse amor é revolucionário, e é uma revolução de uma energia feminina e de uma energia de muita coragem. Se abrir para esse modo de fazer as coisas que dizem que é mais vulnerável, está sustentado numa certeza que está conectada com uma fé que está muito além desse plano.
Então, esse amor humano conectado com esse amor divino é o que faz que a gente consiga crescer. Então, a gente lembra que encontrar o quarto chakra, encontrar as nossas travas, é encontrar também as nossas sombras. Mas a árvore precisa crescer as raízes antes de crescer a copa. Então, crescer para dentro da terra, encontrar e integrar as sombras que a gente traz, é o que permite que a gente cresça cada vez mais alto em direção ao céu mesmo. E a chave, uma das chaves está aqui nesse chakra, um dos tesouros está nesse chakra. Aí, E aí, gente, um último presente, né, que eu acho que foi uma grande descoberta também, assim, para mim, que eu acho que vale muito compartilhar com vocês, é que tem muita discussão sobre o que que é o oposto do amor, né? Tipo, tem gente que fala que é o ódio, tem gente que fala que é a indiferença, né, porque você não sente. E eu vivenciei isso e eu ouvi de mais de um mestre espiritual que o oposto de amor é o medo. Porque o medo, ele bloqueia o amor. O medo é realmente o que consegue bloquear o amor. E aí o ódio, a indiferença, para mim, são consequências desse bloqueio, né? São consequências dessa falta de amor devido ao medo, né? E de tudo aquilo que a gente falou, né? Medo de repetir padrões, medo de se machucar, basicamente, assim. E aí, eu queria contar para vocês, para a gente finalizar, um pedaço do meu sonho, que fala exatamente dessa conexão do amor com o medo, né? E eu vou contar bem rapidinho, porque já são 8h15 aqui no meu, e aí a gente libera vocês para tomar uma água, fazer um intervalo rápido para a gente começar o reiki focado para o nosso quarto chakra também. Então, esse sonho, ele foi na pandemia, foi bem no começo da pandemia, para mim, assim, eu tinha acabado de chegar no Brasil, eu não estava aqui quando começou, e o Brasil era um dos países mais infectados, então eu estava realmente com bastante medo, assim, e o medo estava ao redor, né, também, né, de tudo. E eu tive um sonho muito forte. Eu sonhei, tem uns sonhos que eu tenho que é como se eu tivesse acompanhada, assim, eu sinto que eu estou no sonho, mas que eu estou com algum guia meu. E nesse sonho, o guia se apresentou para mim como Uriel, que é que é um arcanjo, né? Que é aquele que eu falei na nossa meditação, que está ligado ao raio rosa, que está ligado à energia do amor incondicional. E nesse sonho, ele era como se fosse um videogame, assim, ele ia criando, ele não, né, nós, mas enfim, as situações iam sendo criadas, assim, para mim durante esse sonho, de muito perigo. Então, tipo, eu tava nadando, tava tudo lindo, do nada vinha um monte de tubarão. Aí eu atravessava essa situação. Aí eu ia fazer outra coisa, sei lá, eu tava andando na praia, tinha um terremoto e abria. Aí eu passava para outra. Eram várias situações assim muito perigosas, com muito medo, e eu ia atravessando assim, atravessando como se fosse um videogame mesmo. E aí quando chegava em algum momento, era como se eu me via fora assim da Terra, completamente fora da Terra. E eu sentia uma frequência que é muito bizarro, porque você sente no som, mas você sente, tipo, mesmo no som, você sente, tipo, como se fosse físico, assim, que era uma tremedeira, assim, era, tipo, uma coisa que falhava. Tipo, quando você quer ouvir um rádio e tem uma interferência, e aí fica, tipo... Era isso que eu sentia, assim. E era muito forte, era um negócio, assim, que parecia que tremia a terra, como se alguém pegasse a terra na mão e chacoalhasse ela, assim, sabe? E foi horrível sentir aquilo, tipo, era uma sensação horrível. E aí eu escutava esse ser falando assim que eu tinha vindo aqui porque que eu precisava apoiar nisso, que eu precisava, que a minha missão estava relacionada a transmutar isso, essa energia, né? E essa energia era do medo. Era uma frequência que causava um desequilíbrio no universo inteiro e não só na Terra. Como se aquilo que a gente estivesse vivendo naquele momento não estivesse afetando só a gente, mas estivesse afetando o universo inteiro mesmo. E causava
terremotos, né? Causava, tipo, tudo que causou, né? Tudo que a gente viu. E que não foi só para a gente. Então, quando ele falou isso, eu vi uma luz rosa e etc, etc, eu entendi que, tipo, a minha missão estava relacionada ao amor e ao amor apesar do medo, né? E o amor como uma chave da gente se libertar desse medo e como isso traz o equilíbrio de volta, não só para a gente como indivíduo, mas para tudo que está para além de nós. Esse que é o poder do nosso amor, né? E aí, o material complementar, para vocês seguirem aí, né, nossos aprendizados eternos, bastante filme, tá, gente? Esses 2 primeiros são 2 curtas meus, que depois eu lanço o link para vocês também, porque está relacionado a isso, né? O primeiro com relações amorosas e o segundo tem a ver com dinâmicas familiares. Várias animações para vocês se divertirem, e porque é maravilhoso mesmo. E eu coloquei algumas coisinhas de livro, óleo essencial, que eu uso também, que me ajudaram muito, e cristais, muito legal. Se vocês têm prática meditativa, aliar isso com cristais que abrem o peito. Então, colocar até fisicamente o cristal no peito enquanto vocês estão fazendo uma prática é algo que potencializa muito a abertura desse chakra, né? O equilíbrio desse chakra. E no final, uma playlist também, né? Porque a gente já aprendeu que a gente se comunica, inclusive, de outras formas através do nosso coração. Então, tanto telepaticamente, tudo que a gente faz é o nosso coração que é esse portal, né? E uma das formas da gente fazer isso é através da música. Por isso também a importância, né, da apresentação da Thay para abrir todas as nossas aulas. Então é isso. Aí a playlist aí para vocês, tá bem variada, mas tá bem bonita. E agradecer a Thay e a Caro, que está fazendo a nossa tradução para a comunidade em espanhol. E vou passar aí para a Carol se despedir de vocês também. Só agradecer, gente, obrigada. Eu queria deixar uma sugestão para a semana, em sentir de talvez pegar uma história sua e reescrever de um outro jeito, para a gente começar a trabalhar esse coração, porque a gente tem muito mais coisa durante a semana, e não esqueçam que quinta-feira temos perguntas e respostas com mais novidades, e no domingo temos mais novidades ainda, com surpresas, além de todas as vivências da semana. Foi uma delícia estar aqui com vocês. É isso, gente. Aproveitem os 5 minutinhos aí para tomar um banho. Eu ia falar, não tomem banho, que não vai dar tempo, não. Para fazer um xixi, para beber uma água, esticar as pernas. A gente vai deixar a sala aberta para vocês, tá? Porque é a mesma sala do Reiki. E aproveitem, tá? Porque o Reiki também é um portal de cura, assim, que me ajudou muito a equilibrar essas energias e todas essas questões que a gente trouxe hoje. Então, aproveitem o máximo que a gente está entregando aqui para vocês, que realmente são técnicas muito ricas e com muito amor. Um beijo.